mas muito preocupado mesmo com a situação do amigo de meu pai. Esse Bobina, estagiário calça branca, dessa vez se meteu numa situação tão complicada, tão delicada, que parece que a única saída dele para ele agora é contratar Dona Vivi 129, aquela que faz canguru perneta com o satânico psicopata golpista, coleguinha dele lá no Sindicato do Crime Organizado. Como você sabe, tudo o que está ruim pode ficar pior. E no caso do amigo de meu pai, bem pior. O noticiário que circula hoje, como é o caso do Space Liberdade, dá conta de que os meliantes togados do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Podres Poderes, acreditam que foram gravados clandestinamente pelo Bobina, o amigo de meu pai, na sessão secreta de ontem, dia 12, que decidiu pela saída dele da relatoria do processo do Bando Master. Os diálogos vieram à tona em uma reportagem publicada pelo site Poder 360. O texto reproduz as palavras dos meliantes togados de forma literal e precisa, como no caso dessa postagem da Gazeta Brasil, em que toda a encrenca é classificada de lixo jurídico, entre aspas, por um dos meliantes togados. O laxante Beisola, por exemplo, teria atribuído a ofensiva contra o Bobina a um suposto descontentamento da Polícia Federal com as decisões tomadas pelo coleguinha no âmbito do caso. Já a bruxa do 71, irmã gêmea de Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, teria mencionado críticas da população ao Sindicato do Crime, afirmando textualmente que todo taxista que ela pega fala mal do Sindicato do Crime. Segundo ela, a população está contra o sindicato. A partir daí, ela é citada também como tendo defendido uma reflexão sobre a institucionalidade, apesar de declarar confiança no amigo de meu pai. Também, segundo a reportagem, Zé Peruca manifestou apoio direto ao Bobina, afirmando confiar na palavra dele. O Crasso Nunes Marques, um dos grandes erros de Jair Bolsonaro, classificou o relatório de 200 páginas da Polícia Federal, que embasou a discussão, como um nada jurídico, entre aspas, e criticou a possibilidade de votação sobre a suspeição do Bobina. O terrivelmente evangélico do Pé Quente questionou a existência de relação íntima atribuída ao Bobina, enquanto o peixe ensaboado e o morbidamente obeso Glória fizeram duras críticas ao relatório da Polícia Federal, classificando o documento como inconsistente. Vários deles, inclusive, já enviaram a reportagem ao Bobina mostrando que a gravação ocorreu. O Bobina negou ter feito qualquer registro, dizendo que não gravou e que não relatou nada para ninguém. Em seguida, ele levantou a suspeita de que algum funcionário do setor de informática do Sindicato do Crime possa ter feito essa gravação. Os meliantes togados estão dizendo que a situação é sem precedentes, provocando perplexidade e desconforto. Eles disseram ainda que os diálogos selecionados por quem fez a gravação trazem apenas os trechos favoráveis ao amigo de meu pai e não mostram a complexidade do que foi discutido na sessão. Paralelamente, o Space Liberdade informa que o rapagão descapilarizado, marido de Dona Vivi, aparentemente muito preocupado com o que possa aparecer por aí, disse que a Polícia Federal contratou o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, para descriptografar os telefones celulares de Daniel Vorcaro no caso Master. Informações ainda não confirmadas que circulam pelas mídias sociais são de que o satânico psicopata golpista
também estaria enfiado até o talo nessa encrenca. Aliás, o Diário Oficial da Criminalidade Petralha, o carioca O Globo, já está dizendo que a saída do amigo de meu pai do caso Master complica a situação do satânico psicopata golpista. Hoje cedo, no Jornal dos Jornais, eu mencionei alguns fatos que estão na órbita desse caso, especialmente com relação ao providencial sorteio, para não dizer outra coisa, que jogou no colo do terrivelmente crente do pé quente, outra grande bancada do presidente Jair Bolsonaro, a missão de prosseguir com o caso do bando Master. Você percebeu que tudo aconteceu silenciosamente e que a notícia que chegou foi a de que, pronto, o problema foi resolvido. O Bobina caiu fora, no lugar dele entrou o terrivelmente crente do pé quente e vida que segue. Numa encrenca monumental dessas, por exemplo, não houve afastamento cautelar por prudência, nem investigação direta dirigida ao Bobina, nada. Apenas uma chancela coletiva aos atos nada republicanos praticados por ele. E então o Bobina deixou a relatoria pleno, com a certeza de que tudo será ocultado e de que, depois do carnaval, a população ainda de ressaca, de porre, vai se esquecer de tudo. Esse sorteio maroto que convenientemente jogou o caso no colo do incrivelmente crente do pé quente, por exemplo, é um outro ângulo muito interessante dessa questão, porque muito pouca gente se lembra de que quando o amigo do amigo de meu pai chefiava a Advocacia Geral da União entre 2007 e 2009, foi ele quem nomeou o incrivelmente crente do pé quente como diretor do Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa para trabalhar ao lado dele. Anos depois, o mesmo crente do pé quente assinaria ao lado do satânico psicopata golpista o livro Democracia e Sistema de Justiça, de 2019, publicado pela editora Fórum, uma obra, veja você, dedicada aos 10 anos de atuação do amigo de meu pai no Sindicato do Crime Organizado. Dessa forma, quando você percebe as conexões e percebe que é a pocilga julgando a própria pocilga, fica muito claro que o caso Master não é sobre um banco apenas, mas sim sobre controle. Controle de informações, controle de narrativa, controle institucional. No fim das contas, o sistema se reorganiza para se manter intacto, com tudo selado debaixo de uma palavra mágica que encerra qualquer debate. E essa palavra mágica é unanimidade. O jornalista Joaquim Ribeiro traz uma informação importante a respeito desses acontecimentos. Segundo ele, a verdade por trás da sessão secreta que tirou o amigo do amigo de meu pai da relatoria do caso Master é a de que não foi opção do Bobina Calça Branca deixar a relatoria. Foi imposição dos colegas dele, que optaram por rejeitar a suspeição. Caso contrário, todas as provas levantadas pela Polícia Federal seriam invalidadas e as investigações começariam do zero. Joaquim Ribeiro conta também que não houve sorteio para definir o novo relator, como se anunciou. Coube ao terrivelmente evangélico crente do pé quente, amigo de vários anos do Bobina, a missão de implodir o sistema. Na Gazeta do Povo, a informação de que congressistas estão fazendo pressão por investigação e impeachment do amigo de meu pai, depois que ele foi afastado do caso do bando Master. A Gazeta do Povo traz a informação de que o secretário adjunto do Departamento de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Econômicos, Energia e Negócios, Caleb Orr, durante uma entrevista coletiva online, citou os investimentos em projetos de terras raras no Brasil e afirmou que o fazendão é visto por Washington como um parceiro estratégico na construção de cadeias de suprimentos críticas. O secretário adjunto disse que os Estados Unidos têm interesse em financiar projetos em todo o Brasil
e mencionou 2 projetos no estado de Goiás, focados em elementos de terras raras pesadas, acrescentando que ele acredita que o potencial para projetos entre Estados Unidos e Brasil é muito alto. Semana passada, a mineradora Serra Verde, localizada em Minaçu, Goiás, anunciou ter fechado um acordo com a Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos para um investimento na empresa no valor de 565 milhões de dólares. O acordo inclui ainda a possibilidade de participação minoritária dos Estados Unidos na mineradora. A mineradora Aclara Resources, especializada em terras raras pesadas, também obteve, no ano passado, apoio da mesma Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, chamado Projeto Carina, voltado à exploração desses minerais no município de Nova Roma, também em Goiás. Conforme comunicado divulgado pela empresa na ocasião, o financiamento aprovado pode chegar a 5 milhões de dólares e será destinado à realização de estudos de viabilidade técnica do empreendimento. Um motorista de caminhão fez uma denúncia surreal, algo totalmente inacreditável, algo que só pode existir mesmo no fazendão. Confira. E vamos seguindo a estrada de chão, pagando pedágio para dar a estrada de chão, ver se tem cabimento. Acha que é mentira? Olha lá ele lá, olha lá o pedágio, ó. Aqui, ó, vocês estão duvidando? Tarifa de pedágio, R$10 por eixo. Eu vou pagar R$70, pelo amor de Deus. Vocês não compartilham esse vídeo muito, não, pra não chegar nos países de fora lá, porque senão nós vamos formar só no Brasil, só na República das Bananas. Gente, isso aqui é de Mozarlândia para Cocalinho. Estrada totalmente de terra, pedágio. R$10 por eixo. 70 conto eu deixei ali, mais os enforcagados. E você que achava que a fraude do INSS é o maior desvio de dinheiro público do fazendão? Não sabe da missa um terço. O ex-policial militar e influenciador digital Gustavo Silveira da Costa, vereador em Curitiba, Paraná, e que faz publicações no canal Perdeu Piá, fala sobre o financiamento oficial do tráfico de drogas. Uma encrenca muito maior. Bolsa crack é o que mais tem por aí. Contaram que a fraude do INSS é o maior esquema de desvio de dinheiro público do Brasil. Mas o que ninguém está falando é sobre o financiamento nacional do tráfico de drogas por meio do Bolsa Família. Recebo o Bolsa Família. Eu recebo R$600. Sou viciado em crack e tudo drogas. Eu pego meu Bolsa Família, uso para obter a minha droga. Isso mesmo, uma pura mesmo. Uma pedra. No último ano foram destinados mais de 168 bilhões de reais e que parte desse valor vai diretamente para o tráfico. Bolsa crack é o que mais tem por aí, bolsa crack. Até o Vale Gás eu recebo. Saúde para beber pinga. E a dúvida que fica é, será que não tem como resolver o problema dos moradores de rua? Ou será que o interesse é a manutenção dessa justificativa de repasse de valores para o tráfico? Eu comecei a investigar esse problema a fundo e descobri algo que me deixou completamente assustado. Originalmente, o Bolsa Família, como o próprio nome diz, era destinado às famílias e pago preferencialmente para as mulheres. O problema é que o Lula fez diversos decretos permitindo que homens solteiros e drogados tenham acesso ao benefício. O resultado você vê todo dia quando sai nas ruas. É a proliferação da miséria e a manutenção do vício. Mas calma que fica pior. Comecei a investigar para verificar exatamente como esse esquema funciona. A unidade de acolhimento fica a menos de 100 metros da Caixa Econômica e o tráfico fica logo ao lado. O pessoal pega aqui e já larga lá na biqueira. É a estrutura perfeita para a manutenção do vício. Tentam te vender a ideia de que estão dando o mínimo de dignidade aos pobres, mas na verdade estão financiando o tráfico com o seu dinheiro.
Mas você sabe o que é um probleminha desses na terra do carnaval, onde todo mundo é feliz, ninguém é de ninguém? O desgoverno Petralha e ocupação, preocupado em conter os ânimos e controlar a explosão de sexo casual na folia de Momo, está distribuindo gratuitamente essas máscaras aí, ó, na tentativa de combater a possibilidade de que dentro de 9 meses haja um tsunami de nascimentos de bebês indesejados, sem que se saiba quem são os pais. A distribuição gratuita não se limita a máscaras, segundo se informa. Um morador de São Gonçalo saiu para comprar mantimentos e depois contou o que viu. Saudações todas, eu tô chegando agora da feira, né, daqui de Neves, em São Gonçalo, fazer compra. E, gente, uma coisa terrível, cheio de gente do PT distribuindo papel. E tem mais, oferecendo fantasias da escola de samba. A escola de samba que está sendo sustentada pelo governo com seu dinheiro. Certo? Por quê? A escola não encheu. As pessoas não estão querendo desfilar na escola. E o que estão fazendo? Chamando petis e convidando quem quiser desfilar de graça, inclusive oferecendo fantasias. Só que na feira não pegou. As pessoas começaram a falar fora Lula, etc. Eles ficaram tudo sem graça. Mas eles estão distribuindo também em Niterói. Quem quiser sair e ser petista, vai lá. Já que estão distribuindo fantasia, né? Para mostrar claramente que tipo de pessoa vai desfilar. Não passam de crápulas medíocres, bandidos e sem vergonha. Pessoas mau caráter. Porque você se sujeitar a ganhar uma fantasia para poder desfilar de graça para Lula é uma vergonha para você. Vou saber que a maioria do pessoal aqui de São Gonçalo não aceitou. Agora o resto só lamento. Agora, passando da galhofa para algo mais sério, eu compartilho com você o ponto de vista do Ismael Souza, que disse mais ou menos o seguinte: em 2022, Jair Bolsonaro, o verdadeiro presidente de todos os brasileiros, foi impedido pelo inútil, corrupto e caríssimo TSE de fazer lives no Palácio do Planalto, porque 2022 era um ano eleitoral. Em 2026, as escolas de samba estão recebendo 12 milhões de reais do desgoverno Petralha de ocupação e uma dessas beneficiadas vai homenagear o descondenado chefe da quadrilha, em ano eleitoral. O Ismael diz que, às vezes, ele tem a sensação de que o brasileiro merece mesmo pagar cada centavo de imposto calado e sem direito a reclamar. Trabalha 5 meses do ano somente para sustentar um desgoverno criminoso. Esse lugar já era. Pois é, Ismael, eu também tenho essa sensação, mas é o tempo todo. Cada povo tem o governo que merece. Neste dia 13 de fevereiro, em 1542, os conquistadores espanhóis Gonçalo Pizarro e Francisco de Orellana descobriam o rio Amazonas. Em 1668, chegava ao fim a Guerra da Restauração, com a assinatura de um tratado de paz em Lisboa e a Espanha reconhecendo definitivamente a independência de Portugal. Em 1951, começava a Guerra da Coreia, com a Batalha de Cheopyeong-ni, representando a incursão chinesa na Coreia do Sul. Em 1960, com o sucesso de um teste nuclear no deserto do Saara, a França se tornava o 4º país a possuir armas nucleares. Em 1967, a moeda nacional, o cruzeiro, era substituída pelo cruzeiro novo por causa do aumento da inflação. Em 1990, era alcançado um acordo para a execução de um plano em 2 etapas de reunificação da Alemanha. Em 2019, a NASA encerrava a missão de 15 anos do Opportunity Mars, depois de não ser capaz de religar o aparelho. E em 2021, o então ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, era absolvido no 2º julgamento de impeachment. Semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está terminando. E mais uma coisinha. É preciso lembrar que todo dia 13 de cada mês é o Dia Nacional do Vagabundo e que todo dia
é dia de lembrar que o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, foi condenado por corrupção em primeira instância, segunda instância e terceira instância. Só mais adiante, o Sindicato do Crime apelou para uma tecnicalidade para anular tudo artificialmente, alegando problema com o código de endereçamento postal e não por causa da inocência dele. A culpa, a condenação e os crimes existem. Inocente, ele nunca foi. E mais do que nunca, o corrupto continua corrompendo tudo o que vê pela frente. Até a semana que vem. Platinos.